Disciplina muda o corpo, mas propósito muda uma vida inteira. Bem-vindos ao Pode Crer. Eu sou Mayra Dias e estou ao lado do amor da minha vida, Celso Rodrigo de Carvalho. Olá, Mayra. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Então tá bom. Esse é o podcast onde cristãos empreendedores são uma voz e o nosso convidado de hoje, vou falar para vocês, ele é personal trainer, apaixonado por futebol, saúde e por viver uma vida com Deus de forma prática e verdadeira. Bem-vindo, Luca Romani! Tudo bem, Mayra? Tudo Tudo bem, jóia? Celso? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer, tenho certeza que vai ser um papo muito legal, muito bom. Com certeza, já começou nos bastidores, viu, gente? Não vamos parar de falar. Já era pra ter começado Era já pra uns ter 10 começado. Tivemos que tomar uma já. bronca aqui, né? Pra parar de A voz conversar. da consciência. Ô, Luca, antes da gente começar aqui, um presente do nosso Ô, parceiro aqui Celso. do podcast, da Que Envolve isso. Cosméticos. Coisa linda. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Legal. pessoal. Fábio, Érica, um beijo pessoal da Invoga. Você que gosta de cuidar dos cabelos, pode confiar nessa empresa aqui de Ribeirão Preto e uma família maravilhosa. Obrigada, viu, Invoga? E se você quiser patrocinar o Pode Crer, fazer esse projeto chegar a mais vidas, mais pessoas, Me chama lá no Instagram que a gente conversa e faz isso acontecer. show. Eu vou usar hoje já, Boa. colocar hoje, chegar depois daqui, tomar um banho. Ô, Luca, a gente começa aqui a nossa pergunta de abertura aqui. A gente quer saber como que você conheceu Jesus? Celso, eu costumo falar que o processo de eu conhecer a Jesus foi através de pessoas. Então, foi muito por conta de algumas pessoas e foi também por conta de algumas experiências durante um curto período de tempo ali, por uns 6 meses. Então, eu falo que foi por conta de pessoas, porque primeiro que eu cheguei até a igreja por conta de 2 pessoas em específico e por conta do futebol também, Legal. que o futebol ele me proporcionou algumas amizades, que na época foi o Gabriel Assis e o Fernando Rebelo. Legal. E através deles eu cheguei até a Voz. Então, comecei conhecendo a Cristo por conta do convite dos dois. E quando eu cheguei na igreja, eu lembro que eu comecei a frequentar o Wave, né, que é o culto de jovens, e eu olhava para as pessoas que estavam lá e via que tinha algo de diferente. Eu sentia algo de diferente naquelas pessoas. Então, eu olhava para o Gabriel, olhava para o Fernando, olhava para o Digão, e de fato via que eles viviam algo de diferente, que eles tratavam as pessoas de uma forma diferente, que eles lidavam com as dificuldades, com os problemas da vida, com as frustrações, com os medos, de uma maneira diferente, que eles tinham uma paz, uma alegria que era diferente. Então, eu comecei conhecendo a Cristo, olhando muito para a maneira com que as pessoas que já conheciam a Cristo viviam. Falo que eu conheci também através de pessoas, porque eu gosto muito de conversar. Falei para a Mayra assim que eu cheguei, né? Gosto muito de conversar e eu pergunto bastante. Eu gosto muito também de aprender. Então, logo que eu cheguei, eu procurei muitas pessoas para entender melhor quem era Jesus Cristo, o que era o Evangelho, o que era a igreja. Então, logo que eu cheguei, eu tomei muitos cafés com o Digão, com o Assis, com o Nando, com o Dani. Então, foi através dessas pessoas que eu conheci a Jesus e também através de algumas experiências que eu fui tendo ao longo de um período ali por volta de 6 meses. Então, através dos cultos, das palavras, das células, que foi muito importante para mim, dos acampamentos da Wave, que é onde a gente conhece mais as pessoas, a gente cria ali um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão. E também através do quarto secreto, né, que eu costumo dizer, que é onde o Senhor, de fato, ele não fala, ele grita, né? Então foi através dessas pequenas experiências e através de pessoas também que foram importantíssimas, porque através delas ali, através do meu olhar para elas, eu comecei a conhecer a Jesus. Olha que legal. Você vê a importância do comportamento e do convívio, né? Sim. Como que tem alguém olhando e
analisando, né? Observando, tá fazendo sentido esse comportamento, não tá? Tá influenciando, não tá? Positivamente ou não? Sim. Eu gosto muito do que você comentou, porque realmente importa muito como as pessoas nos enxergam como pessoas cristãs, né? Verdade. Então, eu lembro que quando eu cheguei, eu fui recebido de uma maneira muito legal. E aquilo que as pessoas pregavam e falavam, elas realmente viviam. Porque é uma decepção muito grande de quando a gente fala, mas não faz. Mas ali foi diferente para mim naquele momento. Porque o Assis, o Nando, o Digão, eles falavam e eu via realmente que eles faziam, que eles viviam. Legal. Então isso é muito legal. E a maneira com que a pessoa é recebida no culto importa muito. Tanto que hoje o ministério que mais queima no meu coração é o Ministério da Integração. Que é muito legal porque a gente vê que... Converso muito com a Akar, né? Com a Karina, a esposa do Digão, sobre isso. Que com certeza não somos nós, pessoas que vamos fazer com que a pessoa permaneça na igreja, é o Espírito Santo. Mas a maneira com que ela é recebida, o abraço, uma pergunta, isso importa muito. Porque às vezes ela vai voltar a segunda vez, não por conta de Deus, porque ela ainda praticamente não conhece, né? Não teve ainda uma experiência tão grande, mas ela vai voltar às vezes porque o Celso perguntou para ela se ela joga futebol, porque a Mayra perguntou para ela qual o nome dela, porque ela foi recebida de uma maneira boa. Então foi assim que eu fui recebido na Wave, e isso fez muita diferença. Fez muita diferença para mim. Então, com certeza, Mayra, é muito legal quando a gente para pensar um pouco sobre isso. Legal. Às vezes não fica na igreja por causa de pessoas, mas que pode sair da igreja por causa de pessoas. É fácil, ou né? não voltar, né? Porque fala mesmo que já foi numa igreja e não foi bem recebido, né? Sim. Ai, não vou ficar, porque só na entrada já aconteceu isso e aí não volta, né? É muito importante. É por isso que a gente precisa estar atento, né? Porque eu reflito bastante sobre isso, porque às vezes a gente tá na nossa zona de conforto, na nossa igreja, porque, querendo ou não, nós que estamos há algum tempo lá, nós já temos as pessoas que são mais íntimas, nós já temos a nossa família, nós já sabemos onde é o banheiro, nós já sabemos onde é o kids, a gente já sabe como que funciona, o horário de tudo, a gente já sabe que tem célula, que tem Pão da Vida, que tem a Copa Voz, que tem a Wave, a gente já sabe de tudo isso. Mas com certeza faz muita diferença, é por isso que a gente precisa estar atento, né, para as pessoas que chegam. Verdade. O Luca comentou aqui da Copa Voz. Piada de bastidores, gente. O Luca foi campeão da Copa Voz. Campeão da Copa Voz, pessoal. Dá licença que a gente tá recebendo um campeão aqui hoje. Tem gente que vai ficar doida aí, Celso. Campeão da Copa Voz. Só, e parafrase aqui, né, Luca? Campeão da Copa Voz. Campeão da Copa Voz. Invicto ainda, viu? Invicto. Campeão invicto. Mas vai lá no Instagram e descobre no regulamento lá como é que foi. Mas e aí, a gente vai falar ou vai deixar pro pessoal descobrir como é que é? Não, deixa pra descobrir. Deixa descobrir, então tá bom. Ó, nem vamos falar que foi da Copa Bronze. Não. Que foi ali. Era pra falar. Mas campeão é campeão. Eu tive uma discussão assim, né? Saudável. No sentido positivo. Com o Joãozinho, o irmão do Nando. Nós somos muito próximos. E ele também, ele tava super empenhado com a Copa, né? Aí eu perguntei, João, você prefere, e aí eu faço pergunta pra você, Celso, que você também é do futebol, você prefere ser campeão ou você ficar em quarto lugar de algum campeonato, mesmo que seja da bronze? Eu fui campeão, eu falei pra ele, eu tava ali na foto, eu tirei foto e tal, aí ele ficou doido. Ele falou, não, eu prefiro ser campeão, eu prefiro ficar em quarto lugar da Série Ouro e tal, não sei o quê. Mas aí foi bom. E é muito bom a Copa Voz, né? Foi muito legal. Ó, quanto tempo que você tá na Voz? Você comentou do Assis, que você conheceu. Eu cheguei na Voz em 22. Tá. Vamos fazer 4 anos. Você é da turma que jogava futebol de quinta, e aí foi lá pra Voz, ou você foi pra Voz primeiro e depois entrou no futebol de quinta? Não, depois. Na época que eu entrei na Voz, eu não me lembro, mas eu acho que ainda o fute de quinta, ele tava meio fraco. O Petit e o Assis vieram aqui, eles falaram, né, que ainda não dava número de jogador. Sim. Então, quando eu entrei, o fute de quinta ainda não era tão forte como é hoje.
Então eu entrei na Voz e depois eu comecei a frequentar o futebol de quinta-feira lá no Bordão. Legal. A gente falando de futebol aqui, porque a gente tem um ex-jogador aqui, né? Eu já ia ver que você ia fazer o gancho, né? Fazer o Pro link. pessoal de casa. E conta aí como que foi essa sua breve carreira. Posso falar breve? Não Não, breve, não, né? é. Breve no profissional, né? Porque começou desde lá de trás. Eu sempre gostei muito de futebol, né, Celso? Meu pai, ele chegou a jogar também, jogou no Botafogo, Legal. jogou no Coritiba, jogou em alguns clubes. E aí, acredito que toda criança que nasce com o pai gostando de futebol, inconscientemente ali o pai vai dar uma forçadinha ali, vai dar uma bola de presente. Então eu sempre gostei bastante de futebol. Comecei a jogar ali no Regatas, que era o clube, né, que ainda tem o clube. Comecei a jogar ali na escolinha. Aí fui na escolinha do Corinthians, que eu sou corintiano. Aí meu pai também então me colocou na escolinha do Corinthians. E aí no Sub-13, porque no futebol tem as categorias de base, né? Divididas por idade. Na categoria de base, a partir do Sub-13, é onde começa a ficar um futebol um pouco mais sério, envolver federação, regulamento, regras, campeonato, viagens. E aí no 13 eu joguei pela equipe do Rio Claro. No 15 joguei no Botafogo, que a gente estava comentando aqui da rivalidade do Comercial e do Botafogo. No Sub-15 joguei Campeonato Paulista pelo Botafogo. Fui mandado embora do Botafogo, que é onde eu falei, né, que hoje eu torço tanto pro Botafogo quanto pro Comercial. Pode parecer estranho, mas é o que tá no meu coração. E a partir daí foi onde eu conheci o Gabriel Assis e o Nando no Batatais. O Assis eu já conhecia antes, né? O Assis eu conheço há muito tempo, meu irmão. Fui pro Batatais e foi nesse processo que eu comecei a estar mais próximo do Gabriel e do Fernando. Aí joguei no Batatais, do Batatais fui pro Comercial, categoria Sub-20. Disputei a Copa São Paulo, disputei os campeonatos da categoria Sub-20. Depois da Copa São Paulo, eu me profissionalizei. Aí eu fiquei durante quase um ano no profissional e optei por parar. Optei por parar de jogar, já não estava mais feliz e optei por parar. Então foi uma breve carreira, mas foi muito boa. Eu continuo amando o futebol, agora de uma outra maneira, né? Jogando, mas de uma maneira lúdica, né? Como a Copa Voz, assistindo, comentando. Mas foi essa breve passagem pelo futebol. E o que você traz de... Olha a pergunta O que você traz de aprendizado que você conseguiu ver nessa sua passagem do futebol? Porque assim, você contou que você foi para a igreja através dos amigos do futebol. Sim. Você consegue fazer um link, tipo, o que você viveu lá no futebol com o evangelho? Consigo. Eu falo que eu comecei a jogar futebol e eu não tinha noção nenhuma de quem era o Senhor, do que era o Evangelho, de quem era Cristo. E comecei ali, vamos falar, com 10 anos, foi bastante tempo, na verdade, né? Até eu parar de jogar futebol profissional. Mas, realmente, eu sou grato ao futebol, porque foi através do futebol que eu conheci o Gabriel Assis, e aí nossas famílias também são muito próximas. No futebol acontece muito isso, de você ser mais próximo de algum atleta e as famílias se aproximarem também, porque legal. Aí tem o jogo, aí tem viagem, aí as mães se preocupam juntas, aí as mães ficam conversando sobre os filhos juntas, não sei o que, tô preocupada com meu filho e tal. Então a família fica muito próxima, né? E aí as nossas famílias ficaram bem próximas, então eu sou muito grato ao futebol por conta das amizades que me levaram à igreja e também por conta de amizades que permaneceram depois do futebol. Então hoje eu tenho alguns amigos que são amigos mesmo, nós conversamos no WhatsApp, a gente se liga de vídeo, porque eles continuaram, mas a amizade permaneceu. Então isso é muito legal. O futebol, ele te oferece muitas amizades. E o futebol também, acho que todo esporte, né? Ele te ensina muitas coisas, como a disciplina, que a Mayra comentou no começo aqui da nossa conversa, como a disciplina, como o fato de você cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, de você cumprir horário. Então, não só para homens, né, mas até para crianças, tanto que hoje o esporte ele é muito utilizado para educar as crianças, né? Então, um ambiente de socialização,
o conversar. A Mayra, desculpa. Imagina. Ela me perguntou se eu já tinha conversado, já tinha ido em podcast, né? O futebol, ele ajuda muito nisso, porque você tá muito exposto, né? Dentro do campo de futebol. Então, você aprende a lidar com a frustração, com o erro, você aprende a lidar com o não, às vezes do treinador, de não, você não vai jogar esse jogo, você vai jogar o próximo. Ou não, você não é o meu titular, você vai ficar no banco de reservas. Então, você aprende a lidar com essas circunstâncias desde muito novo. E isso é muito legal, isso é muito interessante, porque vai te forjando, você vai amadurecendo, você vai se tornando uma pessoa mais madura, mais forte. Então, o futebol, ele foi muito importante para mim nesses fatores que eu comentei e em outros fatores também. E foi muito legal porque no final, eu comentei que eu comecei a jogar futebol sem conhecer o Senhor, sem conhecer o Evangelho, mas no final, eu lembro que nas concentrações nós fazíamos células antes da partida, no hotel. Então, eu junto com outros amigos ali que tinham um conhecimento da palavra também, nós fazíamos as células, nós levávamos o louvor, a palavra, uma reflexão, oração. Tanto que o próprio Digão, o Nando, o Assis já foram nessas células também. Porque é um momento ali antes do jogo, né? Então a gente está concentrado no hotel um dia antes, a gente se reúne em algum quarto para fazer uma célula, de fato. E é muito legal porque a gente vê que o Senhor, às vezes, ele tem um propósito para a gente dentro de um lugar que não é o que a gente imaginava. Então, muitas das vezes eu achava, eu vou ser utilizado nesse time aqui para ser campeão, para fazer o gol, para ser o capitão do time. Mas às vezes não, às vezes eu entendi que o Senhor, ele queria naquele momento, de fato, que eu levasse a palavra dele para o time. Então, isso é muito bacana dentro do futebol também. Muito legal. Muito legal, hein? Ó, curiosidade, você jogava do quê? Lateral direito. Lateral direito. Lateral direito. Jogava de lateral. No comecinho da carreira, né? Eu jogava no meio de campo. Aí, quando eu subi pro sub-20, o treinador chegou e falou, ó, eu acho que você se daria bem nessa posição aqui. Você quer tentar? E aí me colocou, fui bem, fui indo. Aí foi onde eu despontei assim no sub-20, na Copa São Paulo. Legal. E no profissional também. Tá bom. Nunca ia jogar de lateral direito. Você? Tem que correr muito. Você é o famoso 9, né? É isso que eu ia falar. A gente escolhe a posição ali, corre muito, corre pouco, fica ali. Mas é bom. E vai tentando. Bom jogador, experiente, viu, Mayra? Na Copa achou? Lá eu marquei ele, né? Eu joguei atrás marcando ele. Como que marca esse tamanho de homem? Foi difícil, viu? Não foi fácil, não. A hora que começou o jogo, aí eu vi o Luca e eu falei assim, nossa, não acredito que é o Luca que vai ficar aqui. Não, porque eu pensei, vou correr? Não vou correr. Deixa ele correr. Não, mas foi legal. Experiência boa. Não, e o Celso é bom de bola. Experiente. Teve uma hora lá que ele sofreu a falta. Eu falei, essa é experiente, né? Ele só deixou o corpo pra sofrer a falta, né? Só que aí depois também ele fez uma falta logo em seguida. Normal. Aí eu falei assim, agora o meu jogador que foi experiente. Aí a gente deu risada. Mas o bom da Copa Voz é isso. Eu ainda brinquei com os meninos lá. Tem que valer pela resenha, né? Sim. Se não, se é pra ficar nervoso e ficar bravo, não vale a pena. Foi muito legal. Ali é pra dar risada. Foi um ambiente super, super saudável ali nessa questão da zoeira. Porque o futebol, ele é isso. O futebol, ele tem essa essência do brincar, do zoar. É lógico que com limites, né? É lógico que com uma forma saudável, de uma maneira saudável ali. Mas ele é esse ambiente da resenha que a gente fala. Então, de você zoar, igual que a gente fez aqui agora, de eu fui campeão, você não foi. O futebol tem isso. E é muito legal quando a gente consegue fazer isso de uma maneira saudável, colocando o Senhor como centro ali, né? E sempre também trabalhando o domínio próprio, que o pastor, ele abriu a Copa Voz falando disso, né? Então, também... Extremamente necessário. Extremamente necessário pra gente estar atento, né? Porque se ele não tivesse falado, né? Não é... Ainda falando. Porque não é um meio fácil, né? E é um meio que a gente realmente ali tá exposto, a nossa carne tá exposta, por isso que a gente tem que tá atento. Ô, Luca, e no período que você jogava, você já pensava na educação física? Porque é meio, assim, eu sou formado em educação física, nunca exerci. É sério? Há muito tempo. Que legal! Esconde tudo. Ele é formado em educação física, o pai dele tinha time de futebol, ele jogava muito futebol. Que legal, não sabia. E nessa época ali, tinha muita
e eu vou usar uma palavra aqui, eu sei que não se aplica a você, mas muita gente frustrada com o futebol. Não consegui ser jogador, vou fazer educação física para ficar ali, né? Se ainda, a gente conversando nos bastidores aqui, eu ainda te perguntei, você que quis parar, então foi uma escolha, por isso que eu te falei, o frustrado pelo futebol não se encaixa porque foi escolha sua. Não, isso acontece muito, viu, Celso, essa questão da frustração do jogador de futebol, porque a verdade é que é 1% do time que vai virar. Então, assim, na categoria de base, nas escolinhas, é 1%. É pouca proporção, né? Que vira. E aquilo que a gente vê na TV é menos de 1%, porque o futebol é muito grande, né? Existem muitos times, muitos jogadores. E acontece muito isso, do jogador ele não dar certo como profissional, ou às vezes ele até se torna profissional, mas ele não atinge um nível que ele queria atingir, e ele fica frustrado, né? Mas não foi o meu caso. Não foi o meu caso, porque eu lembro que quando eu acabei o 3º ano do ensino médio, ainda na escola, eu não queria fazer faculdade, porque eu ainda tinha como plano A, eu tinha como sonho o fato de ser jogador de futebol. Mas quando eu acabei o 3º ano, meus pais chegaram, a gente conversou. Sou filho único, então nós somos bem próximos, nós conversamos bastante. Eles chegaram e falaram que eu só ia continuar jogando futebol de fato se eu continuasse estudando. Legal. E ali eu tive que tomar uma decisão. Falei, bom, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? E eu fiquei ali, eu estava no comercial na época, então eu tinha que fazer ou online ou começar alguma faculdade aqui em Ribeirão Preto, porque eu estava morando aqui. E eu lembro que na época eu fiquei na dúvida entre nutrição, fisioterapia e educação física, que são áreas da saúde, áreas que eu já tinha uma experiência, eu já tinha a prática ali, eu tinha uma familiaridade, porque são áreas que estão muito presentes no futebol. Então, eu tive que optar por essas 3. E a UNAERP, eu sou formado na UNAERP, a UNAERP ela é referência aqui, né, como universidade. E eu tinha muito esse desejo de, se eu vou ter que estudar, eu quero estudar, então, numa universidade que é referência. E eu fui procurar esses cursos na UNAERP. E o único curso que tinha à noite era de educação física, porque eu não poderia cursar nem no período da manhã, nem no período da tarde, por conta do futebol. Porque não era treino só de manhã ou só à tarde. Eram treinos, tinha vezes que a gente treinava 2 períodos, então eu teria que fazer à noite o curso. E o único que tinha na UNAERP era de educação física. Foi onde eu comecei, então. Inclusive, o Gabriel Assis começou junto comigo. Que legal. Ele começou junto comigo, depois ele optou por seguir outra área, mas ele começou junto comigo. E eu comecei. Então, por 3 anos, eu vivi conciliando a vida do atleta de futebol com a vida do universitário à noite. Então, durante esses 3 anos, eu treinava durante o dia e durante a manhã, ou durante o dia ou durante a manhã, e ia para a UNAERP à noite estudar. Chegou no último ano, eu comentei um pouco aqui nos bastidores com o Celso, eu já não estava mais feliz como atleta profissional de futebol. Estava sendo algo pesado. Sabe quando você faz algo, mas você não sente prazer em fazer aquilo? Tá no automático, obrigação. Isso, no automático. Então, muitas das vezes eu chegava ali com muita vontade de ir para casa. E eu olhava para os meus companheiros de equipe e eles todos estavam empenhados. E eu vi que eu já não estava mais na mesma sintonia ali que eles. Foi onde eu comecei a orar, comecei a jejuar e comecei também a buscar conselhos do Digão, do Dani, do Assis, do Nando e dos meus pais também, conversando bastante com os meus pais. E eu lembro certinho, foi uma das experiências grandiosas que eu tive com o Senhor na conferência da Igreja Voz de 2024. Porque eu não fui na conferência de 2024, a gente estava concentrado em outra cidade, não era em Ribeirão, a gente estava concentrado para uma pré-temporada que ia começar. E me doeu muito não estar na conferência. E claro que toda profissão, você precisa fazer renúncias, né? Você precisa renunciar. Mas as renúncias que o futebol me exigia estavam sendo muito pesadas. E já não estava mais fazendo sentido para mim. Então foi onde nessa conferência eu aproveitei esse tempo que a gente estava em pré-temporada, que eu estava longe
de família, de amigos, longe da minha casa, eu lembro que foram dias que eu jejuei, que eu orei, que o Senhor falou muito comigo de que não era mais a hora do Luca continuar como atleta de futebol profissional, porque já não fazia mais sentido para mim. Então, estava sendo muito pesado as renúncias que eu deveria fazer. Eu lembro que eu não estava tendo tanto tempo com a minha família, com os meus pais, com os meus amigos, com a própria igreja. Então, eu não estava conseguindo frequentar o Wave, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nos meus finais de semana. Então, estava sendo um estilo de vida que a transformação que o Luca teve desde quando o Luca entrou na igreja já não estava mais fazendo sentido para o Luca. Foi aonde eu optei por parar. Cheguei, conversei com meus pais, conversei com o pessoal lá do comercial. Eles ainda não queriam que eu parasse, me fizeram uma proposta para eu ir para fora, mas quando a gente tem a direção de Deus, quando a gente tem a resposta do Senhor, a gente está bem em paz, né? Então, muitas pessoas acham que foi difícil eu tomar essa decisão, mas na verdade foi muito fácil quando eu tomei essa decisão de parar de jogar futebol. E eu tinha como plano B a educação física. Então, essa transição foi feita de forma muito natural, de forma muito tranquila. Eu estava no último ano da faculdade. Foi onde eu aproveitei mesmo para focar 100% Legal. Na área da educação física, na área de personal. Então, foi onde eu comecei a procurar pessoas para me auxiliar, não mais na área do futebol, mas na área da educação física como personal. Então, eu fiz uma mentoria com um grande amigo meu e personal, referência na área, que é o Márcio Rotolo. Inclusive, abraço, Marcião, a própria Mari Cury também. A Mari, minha grande amiga, me ajudou e tem me ajudado bastante. Então, eu procurei essas pessoas, procurei estágios, estagiei e trabalhei durante um tempo também na Acadre, que é a mesma, né, da onde acontece a Copa Voz, do Bordon, que lá também tem pessoas fantásticas, o próprio Bordon, o Tom, que é o gerente lá. Então, essa transição foi feita de uma maneira muito tranquila. Que legal. Foi aonde foi a virada de chave mesmo do atleta de futebol profissional para o personal trainer que agora cuida da saúde das pessoas. Ô, Luca, e o período que você estava na faculdade, você nunca pensou em ir para a área do futebol, da educação física ali no futebol? Celso, enquanto eu estava jogando futebol e eu estava na UNAERP, eu pensava que talvez, se não desse certo o atleta profissional de futebol, poderia ser uma das áreas que eu optaria por seguir. Mas, assim que eu parei de jogar futebol, no começo eu pensei sim, mas também eu me identifiquei muito com a área do personal. E é uma área que atualmente eu gosto bastante, eu acho que é uma área que eu me encontrei realmente, eu me sinto muito confortável. E foi uma área também que as portas foram se abrindo. Então, no momento que as pessoas começaram a saber que eu tinha parado de jogar futebol, elas começaram a me chamar e me mandar mensagem, sabia que eu estava no último ano de educação física, começaram a me perguntar, você não pode me dar uma aula, estou precisando emagrecer, estou precisando cuidar da minha saúde. Teve também os que me procuraram pensando no futebol, mas não foram tantas pessoas assim, com o objetivo do futebol. Então, acredito que foi uma junção de fatores ali, das portas que começaram a se abrir, do fato também de eu ter gostado bastante da área de personal. Hoje eu atendo alguns alunos meus, eles têm o objetivo da alta performance, mas não são a maioria. E eu também confesso que no momento que eu parei, eu estava um pouco cansado do futebol ali, do ambiente. Então eu falei, não vou assumir nada com o futebol. E aí foi um período ali de 1 mês, 2 meses que eu fiquei mais tranquilo, aproveitei para descansar mesmo. As portas foram se abrindo. Quando eu fui ver, eu já estava mais na área do personal do que na área do futebol, como educador físico, ou como preparador físico, ou como técnico. Então, eu acho que foi uma junção de fatores que foi me levando ali para um caminho diferente. Boa. Você comentou aí do futebol ali, um ambiente do futebol. Sim. É um ambiente, e aí você fica na liberdade se quiser falar ou não, é um ambiente pesado, Luca? De pressão, de pressão por alta performance, mas também o extracampo ali?
É um ambiente pesado. Tanto que foram situações muito diferentes, momentos diferentes, desculpa, que eu passei no futebol, de quando eu conheci o Senhor e de quando eu não conhecia. Por quê? Porque você precisa estar muito bem mentalmente, primeiro, para conseguir suportar toda a pressão, todas as situações que você é exposto ali dentro do futebol. E o Senhor, com certeza, ele nos ajuda muito nisso, né? Tanto na questão da ansiedade, da preocupação, do medo, do receber um não, da frustração. Então, sim, é um ambiente muito pesado. Por quê? Porque você lida com a pressão da própria torcida, da própria família. Eu não, mas eu tinha amigos que lidavam muito com essa pressão familiar, porque a maioria principalmente na categoria de base ali, no começo do profissional, você tem atletas que não têm uma condição financeira tão boa e a família deposita toda a expectativa de uma melhora financeira no atleta. Então, o atleta ele passa a se cobrar mais do que ele precisaria se cobrar. Então, tem a pressão do técnico, tem a pressão da família, e você lida com a distância muitas das vezes. Então, eu tinha amigos que não via a família fazia um ano. Nossa. Eu tinha amigos, e isso foi um dos fatores que eu comecei a pensar que talvez não seria o melhor estilo para o Lucas seguir. Porque comentei com a Mayra, sou filho único, sou muito apegado, gosto desse momento de mesa, gosto de estar perto. E quando eu comecei a pensar em talvez não seguir a profissão do futebol, a profissão do jogador de futebol, eu comecei a perguntar para as pessoas que já estavam há mais tempo dentro do futebol como era a vida deles. Não de maneira, me fala aí, não, mas fui ali na migué, né, que a gente fala. Fui jogando verde. Então, fui percebendo que, por exemplo, tinha um amigo meu que jogou comigo que não passou a gravidez da mulher ao lado da mulher dele, que não via os filhos fazia muito tempo e que sofria com saudade. Então, é muito difícil. Então, você precisa estar muito bem alinhado com o Senhor, muito bem alinhado com a sua família e muito bem preparado também mentalmente. Sem contar muitas coisas erradas que acontecem dentro do futebol e que você presencia e que às vezes você não tem o poder ali de fazer nada. Você tem que, às vezes, engolir seco, ficar quieto e fazer o seu trabalho. Né? Muitas profissões são assim, sempre vai ver alguma coisa errada ali, principalmente quando você trabalha em alguma empresa, né? Mas o futebol, ele tem um temperozinho a mais em relação a isso, né? Então, o Celso sabe bem, é um ambiente conturbado. Acaba sendo exposto pelo ambiente que você tá, né? Exato. Você acaba sofrendo muito com essas questões. E aí tem também, o ambiente ele fica mais pesado também, e depende muito do time, tá? Tem time que o ambiente, ele começa leve na pré-temporada e ele acaba leve no final do campeonato. Isso depende muito do time. Então é muito bom quando você pega um conjunto de pessoas que tornam o ambiente mais leve, comissão técnica, treinador, os profissionais ali, o roupeiro, o massagista, fisioterapeuta, ajudam muito nesse processo de deixar o ambiente mais leve. Mas realmente é um ambiente difícil, de você estar, principalmente quando o grupo não ajuda, quando o campeonato não ajuda, quando você está em último colocado, quando você não ganha, quando só vem derrota, quando você está mal, saudade de casa, pressão da torcida, pressão do treinador, pressão da família. Então você tem que estar bem preparado ali mentalmente. Aí, tudo colabora para não dar certo, né? Muitos fatores, né? Tudo contribuindo. Não, são muitos. Por isso que eu costumo falar que eu brinco, né? A gente assiste futebol, né? E às vezes a gente, como torcedor, fala, pô, esse cara é horrível, esse cara é muito ruim. Mas pro cara tá lá, pro cara tá no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, ele abriu mão de muita coisa e ele fez por merecer pra dar ali. Por isso que eu tiro o chapéu, porque o que a gente tá vendo ali é 1%. Então, realmente, é muito difícil chegar. Tá explicada a comemoração do bronze. Tá explicada, né? Tá explicada. Tá explicada. Campeão. E com gosto, é verdade, porque passou por quantas coisas, né? Exatamente. Então, por isso que eu comemorei, eu fiz festa mesmo, porque era um ambiente ali realmente propício, saudável para nós comemorarmos. E eu acho que a gente tem que comemorar, mesmo que seja... Eu costumo falar que
mesmo as pequenas vitórias, isso na nossa vida, né? Elas importam. Então ali, mesmo que foi o bronze, a gente foi campeão, a gente ganhou, a gente fez por merecer, a gente estava ali, a gente se doou, a gente correu. Então a gente foi campeão. Isso pra nossa vida, né? Às vezes a gente fica tão focado e tão concentrado em comemorar apenas as grandes coisas. Ou só a vitória. Só a vitória, mas às vezes as grandes coisas... Foi antes da vitória. Foi antes e são as pequenas, porque às vezes são as pequenas vitórias que nos levam para as grandes vitórias. E ser grato também, às vezes, por não receber, mas eu sou grato, Senhor, porque eu não recebi, eu não ganhei, eu não atingi, mas eu te agradeço, porque eu tenho outros motivos para agradecer. Que foi o meu caso. Que foi o seu caso, com certeza. Caso, sou grato, eu tava lá, não eu joguei, ganhei. eu fiz amizade, eu conversei. É verdade. Voltou a jogar depois de 9 anos. Pois é. Tá bem? Temos que comemorar mesmo. Ô, Luca, mas voltando agora para a área de personal mesmo, que é a área que você tá atuando. Aí você se formou, você já estava tendo as pessoas já te procurando ali mesmo antes da formação, e hoje você atua como personal. Isso, hoje eu atuo como personal, eu me formei, assim que eu me formei, antes, né, eu fiz os estágios, e assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Cadre, comecei também a atender na Bluefit, da Maurílio Biagi, aqui de Ribeirão, e na Bodytech, do Shopping Guatemi. Hoje eu atendo só na Bluefit e na Bodytech. Eu não tô mais na Cadre, atendo na Bluefit, na Bodytech e também atendimento a domicílio. Legal. Então eu vou até a pessoa, eu vou até a casa, até... Hoje os condomínios, tanto de condomínio de prédio quanto de casa, eles têm academias muito boas. E mesmo que não tenha academia muito boa, nós conseguimos fazer um trabalho muito legal. Então, antes de vir para cá, eu tive uma aula às 10h30 com um aluno que eu atendo ele na garagem dele. Ele mora ali perto do Bordão, ele mora ali no Recreio das Acácias. Eu atendo ele ali. Ele fez um investimento de comprar alguns pesos. Ele tem um banco lá, a gente consegue fazer um trabalho muito legal, ele evoluiu muito. Então eu vou também até a pessoa. E também o atendimento online, que hoje vem crescendo bastante, né? Que é onde a gente pode fazer o acompanhamento com a pessoa através do online. Então é acompanhamento virtual, mas que eu estou muito próximo da pessoa, porque hoje a tecnologia nos aproxima, né? Então isso é muito legal. Então hoje eu estou atuando através dessas duas maneiras, no presencial e no online. O Luca, ele ajuda a cuidar do templo do espírito. Com certeza. Olha o slogan do personal cristão. Colocar na bio. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Até porque eu defendo muito um corpo funcional. Um corpo que funcione para o nosso dia a dia. Então a estética, ela vem como uma consequência. Se o seu corpo funcionar, por exemplo, você mãe, você pai de criança pequena, se o seu corpo funcionar para que você consiga pegar o seu filho no colo, para que você consiga subir uma escada com ele, para que você consiga brincar com ele, muito provavelmente, você tendo um corpo que funcione, você trabalhando para ter um corpo que funcione para o seu dia a dia, você vai ter um corpo esteticamente bonito. E então eu defendo muito essa questão da saúde, da disciplina, da constância, de nós entendermos que o nosso corpo realmente precisa estar bem, porque ele é templo do Espírito Santo. E tem aquele avivalista, eu não lembro agora, se irlandês, inglês, que ele tem a frase que até o Luciano Subirá usou bastante, né, no processo de emagrecimento, né, que ele tinha uma mensagem e o cavalo. Ele não cuidou do cavalo, ele não conseguiu entregar a mensagem, né, porque ele não cuidou da saúde e morreu jovem. E essa mensagem é muito forte, né? Sim. Essa mensagem é muito forte. E é muito importante que a gente cuide do nosso corpo, que a gente cuide da nossa saúde, da nossa alimentação, porque nós precisamos estar bem, né? Para fazer as coisas do Senhor, para fazer as coisas de Deus, para fazer as coisas com a nossa família, com os nossos amigos. Então, de fato, você que não cuida do seu corpo, comece a pensar e comece a se atentar em cuidar do seu corpo, porque realmente ele é templo do Espírito. E o Senhor, ele se alegra. O Senhor, ele fica contente de quando nós cuidamos do nosso corpo. Aí já termina o episódio aqui, já manda uma mensagem pro Luca. já compra um tênis, já vai correr, vai fazer alguma coisa. Se movimenta. Ô, Luca, eu vi esses dias no Instagram, você tava na Wave, e ali você é bem ativo, você já comentou aqui. Você tava lá pregando
Isso. Como que chegou nessa fase da sua vida Como chegou de pregador? Porque, antes de você responder, porque é um pastor, né? Saiu ali porque gosta de conversar com pessoas, gosta de cuidar de pessoas, né? Já tá... Eu costumo dizer que o pastor é aquele que cuida de suas ovelhas. E eu realmente entendo que eu tenho esse prazer em cuidar, em aconselhar, mas porque eu fui aconselhado. Então, eu fui aconselhado pelo Digão, pelo Gabriel, pelo Dani, pelo Nando, e eu entendi que, beleza, isso foi muito bom para mim, olha onde eu consegui chegar, olha onde eu estou na caminhada com o Senhor, e o Senhor, ele colocou esse desejo no meu coração de também fazer isso, porque o Evangelho é isso. O Digão, ele uma vez contou uma história de que havia um mendigo, ele estava com um saco de pães, e ele achou que o mendigo ali ele ia pegar apenas um pão e colocar todos os outros na bolsa e fazer um estoque e ele ir embora. Mas o que o mendigo faz, ele pega um pão e ele faz um sinal, ele assovia para vir outros milhares, outros tantos ali de mendigos. Ou seja, ele entendeu ali o que é importante para ele entendeu o que matava a fome, o que saciava ele, e agora ele faz o quê? Agora ele compartilha e ele chama outras pessoas. Então, uma vez que eu fui muito bem pastoreado ali por essas pessoas, eu entendo que também, por que não aconselhar e ajudar outras pessoas e falar de Jesus e falar de Deus para outras pessoas. Mas o Celso me perguntou como que começou isso. Começou na UNAERP, olha como é. Que legal. Começou na UNAERP, porque eu, fazendo faculdade, o Fernando Rebelo, ele vai com o Levi para Jesuscope, para Bragança Paulista. Mas antes, o Fernando ele tinha uma célula na UNAERP. Ele me mandou uma mensagem e falou: irmão, eu tô com o desejo de abrir uma célula, mas eu não sei onde abrir. E o Senhor me colocou a UNAERP. E a única pessoa que eu conheço na UNAERP que poderia me ajudar é você, porque ele não fazia UNAERP. O Fernando não fazia. Ah, que interessante. loucura. Ele não fazia. E Deus colocou o desejo nele Deus de colocou, fazer ele lá. falou, ele me mandou uma mensagem, eu lembro até hoje. E eu, tipo assim, irmão, tipo assim, eu só faço na UNAERP, tá? Eu só vou te ajudar a chegar na UNAERP e a ir pra sala. De resto. O Lucas é assim, Nando, Deus colocou no seu coração. Mas foi mais ou menos isso, porque ele me mandou essa mensagem e falou: irmão, o senhor colocou esse desejo de abrir uma célula, eu pensei não na UNAERP, você me ajuda? E eu era muito amigo dele, né? Eu não poderia falar não. Eu falei: irmão, te ajudo, pô, vambora. Mas eu não entendia ainda, não sabia o que era uma célula. Eu ainda tava no leite ali, tava começando a caminhada. E comecei a frequentar, então. Aí chamei 1, 2, 3, 4 amigos ali da educação física da minha sala, a gente começou a frequentar a célula e eu lembro certinho, a gente começou, era 4 pessoas ali na UNAERP. Nossa. 4 pessoas na UNAERP, o Nando começando a pregar, e aí chegou o momento dele ir para Jesuscope. E aí passou ali um tempo, né, ele como líder ainda da célula por algum tempo, ele fez o convite. Ele falou: meu irmão, é o seguinte, eu tô indo para Jesuscope, o pessoal tá perguntando se vai continuar a célula, porque tem um período de férias na UNAERP, né? Então a gente tava nesse período de férias. E ele me mandou mensagem, ele falou: irmão, tá no período de férias, o pessoal tá perguntando se vai continuar, e eu não vou continuar. Mas eu entendo que a célula, ela não deve parar, é por isso que eu convido você. Aí ele fez o convite. E aí no momento eu tive essa reação, falei: não. Mas eu aceitei. Deu 2 minutos ali, o Senhor me mostrou que foi realmente rápido, era aquilo. então, né? Não foi igual o Gideão, que fez a prova. É verdade, não demorou tanto, né? E aí eu fiz o convite pro Gabriel Assis. Eu falei: irmão, o Nando me fez esse convite e eu queria muito que você liderasse junto comigo, que você me ajudasse. E nós lideramos ali a célula por 2 anos. 2 anos, isso, 2 anos. Foi aonde eu comecei a ter o contato com a pregação, com legal. Como pregar, o que fazer. Digão, me explica como isso. Dani, me explica como que você faz isso. Comecei a observar também como que eles faziam. E, claro, com a ajuda do Nando e do Assis também, sempre ali. Liderei por 2 anos junto com o Assis, me formei e hoje a célula ainda existe na liderança da Jade, que hoje é minha namorada. Ela faz UNAERP, faz direito lá.
junto com a Ana, que também é uma amiga dela. Ambas frequentam a Wave, a Ana faz medicina. Então a gente vê que foi sendo passado o bastão Que ali, legal. né? E isso é muito legal. É. Mas o primeiro contato que eu tive com a palavra ali, que foi quando o Legal. Celso viu que eu preguei na Wave, começou assim. Começou através da célula da UNAERP, de um convite do Nando. Muito bom. Deus é demais, né? Deus é Levantar as maravilhoso. pessoas. Do nada, ponho na ERP na cabeça É. dele. Não, na hora que você falou do Nando, eu falei assim, fazia lá, né? Alguma E o coisa. pior é que ele não fazia. A gente começou, eu lembro certinho de quando a gente começou. E o Nando fala hoje que ele fica muito feliz quando ele vê, porque foi algo que continuou, né? E com certeza eu creio que a Ana e a Jade vão se formar e vai Passar o continuar. bastão. Inclusive hoje nós temos 2 células lá na UNAERP. A gente tem uma célula à noite, que é a da Jade e da Ana, e nós abrimos também uma de manhã, com a liderança do Nicolas, que é o nosso irmão também lá da Wave. Então nós temos de manhã. À tarde tem outras células também de outras igrejas, por exemplo, a IBL, que é uma igreja parceira nossa. E a Wave também tem uma célula universitária na Barão de Mauá, Legal. com a liderança do Juan. A gente chegou a ter uma época na Unip. Então, assim, a gente vê que também Legal. o evangelho sendo espalhado nas faculdades, né? Isso é muito, muito, Ô, Luca, muito e bom. como que faz pra pessoa que tá lá na UNAERP ou no Barão entrar na célula Frequentar? e procurar? Quem tem que procurar? A célula na UNAERP, ela acontece durante os intervalos das aulas, né? Então, é uma célula bem, bem rápida ali, é mais uma reflexão ali, uma palavra e um espaço para oração. Então, é 30, 40 minutos ali. A célula da UNAERP à noite acontece toda quarta, às 20h20, na sala 29G. E você pode depois me mandar uma mensagem, se você quiser participar, ou procure pela Jade, pela Ana, que são da Wave, o Digão e a Karina também. Manda uma mensagem no direct lá do Instagram da Wave. A célula de manhã acontece sexta-feira, se eu não me engano, às 9h. Mas a melhor maneira que você que quer participar é você procurar a Wave no Instagram e mandar uma mensagem lá. Porque nós podemos também te mandar o link das células que a Wave tem, né? Nas Legal. faculdades. Então, Soletra para o isso é muito pessoal bom. para digitar direitinho, Wave? Soletra, isso. A Wave é WAVE. Digita no Instagram. Wave Movement. É um símbolozinho preto, escrito em branco. E acho que acessando o PodCri vai ter bastante pessoas conhecidas ali para você também ter acesso à Wave. Vamos deixar o link aqui na descrição do Boa, episódio. Legal, que aí a pessoa já entra. Já facilita. Já facilita. Ô, Luca, a gente caminhando pro final aqui, a gente quer saber se você tem um versículo chave, assim, na sua vida que norteia ali suas decisões ou alguma coisa que fala muito com você. Tem um sim. É Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. É um versículo que eu levo todo dia comigo. Eu li um livro que chama Manso e Humilde. E ele vai falar basicamente, o título dele é Manso e Humilde, que é justamente sobre esse versículo, né? Esse versículo, parafraseando, Jesus vai dizer, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão ansiosos, com medo, preocupados, porque eu darei descanso a vocês. Então ali ele oferece um descanso para nós. Embaixo ele vai falar, eu sou manso e humilde, ou seja, não precisam ter medo de se achegarem a mim. Ele fala que o jugo dele é leve, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então esse versículo, ele é muito importante, ele norteia a minha vida, porque a verdade é que nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos ter medo, nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por momentos adversos, nós vamos passar por tempestades. Mas esse livro, ele fala bastante sobre esse convite que Jesus faz para nós. Ele nos convida a descansar. Então, ele oferece para nós um descanso. O que a gente precisa fazer realmente é aceitar esse presente. É aceitar esse convite, porque é um presente mesmo, esse descanso. Em meio a esse mundo que a gente vive, né? Com tanta preocupação, com tanta coisa ruim que às vezes a gente vê, basta a gente ligar a televisão, a gente acessar o Instagram, a gente vê que hoje em dia está muito difícil, mas o Senhor nos oferece esse descanso.
Por quê? Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, aquilo que às vezes é muito pesado para nós, aquilo que às vezes está muito difícil para nós, o Senhor cuida. Então, eu me alegro muito em pensar que Ele me oferece um presente, Ele me convida e Ele é manso e humilde. Ele é manso e humilde. Ele poderia se autodenominar ali, se autorrotular como o Rei dos Reis, o Poderoso. Mas Ele fala, eu sou manso e humilde. Então, ali eu vejo Jesus falando, não precisa ter medo, eu sou manso e humilde, eu te perdoo. Você tem um ombro amigo, você tem onde chorar, você tem alguém que você pode confiar, eu morri no seu lugar. Então, esse versículo, para mim, ele é muito rico, e eu costumo dizer que todos os dias, de alguma maneira, eu penso nele, de alguma forma, porque ele fala sobre nós descansarmos, ele fala sobre quem é o Senhor, e ele fala também... Ele nos convida, ele fala que é um presente. Então é um presente nós termos o nosso Senhor do nosso lado. Isso. Muito bom, hein, Laila? Muito. Foi tremendo esse episódio. Que bom. Foi muito bom. Esse olhar seu sobre as vitórias, sobre a mansidão e a humildade, Sim. né? A gente fica por aqui com essa mensagem, que a sua vida leve desse jeito, né? Ô, Luca, e se as pessoas quiserem ter acesso a você, ao seu trabalho, como que podem me chamar no Instagram, Luca com 2 Cs, Romani Personal. Luca Romani Personal. Boa. Me manda uma mensagem, a gente conversa, eu entendo um pouquinho mais sobre o que você está precisando, sobre o seu objetivo, sobre aquilo que você procura, e eu posso te ajudar na sua saúde a ter uma qualidade de vida melhor, a cuidar da saúde, independente, seja alta performance também. Mas eu posso te ajudar, só me mandar uma mensagem no Instagram. Boa. Você viu que a alta performance, ele te apontou, né? Concordou Gostei. comigo. Cara, muito legal. Papo bom demais, né? Foi mesmo. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Para mim foi um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você, Mara, com você, Celso. Muito obrigado por tudo. Obrigada. E você que quer acompanhar o episódio completo na íntegra, é só acessar YouTube Igreja Voz Online ou os cortes também. Lá no Instagram do Cri Voz. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima edição. Até mais. Tchau.